Bom dia, boa tarde ou boa noite. Você conhece a certificação LPI? Sabe como ela foi construída? Por que é que nós temos essa certificação e a necessidade dessa certificação? Fica aí, a gente vai começar a bater um papo interessante sobre ela. Bem-vindo a mais um vídeo, tá? Veja só, vamos imaginar com o início de tudo, 1999, anos 2000. Tínhamos, como temos até hoje, o que eu coloco como sendo o maior problema de se adotar um Linux hoje. Não é o fato de eu ter uma aplicação em desktop que não tem, que tem a versão para Windows, mas não tem a versão para Linux. Não é o fato de eu ter o servidor, que muitas vezes o pessoal pergunta, faz? Linux não pergunta se faz, se pergunta como faz. Eu não vou entrar no mérito, seja mais fácil ou menos fácil, como já disse em vídeos anteriores. Depende da administração e depende da experiência de cada um e de uma coisa chamada necessidade. Ter, eu preciso ter o problema para poder ter a minha solução. Porém, em 99, no ano 2000, vou começar com essa história do ano 2000, nós tínhamos várias distribuições, hoje muito mais. E isso é o que é a liberdade do Linux para um administrador de rede, que eu preciso colocar informações lá dentro. Surge uma pergunta muito difícil que nós que trabalhamos com Linux, certo? Se você fizer uma enquete, não existirá um consenso. Qual eu vou usar? Na realidade, a pergunta é, qual o melhor? Há respostas bem assim genéricas, como aquele que vai lhe atender, aquele que... Todos vão fazer a mesma coisa. Por quê? Na época, em anos 2000, eu tinha aí gente grande, como até hoje eu tenho, Red Hat, como hoje eu tenho Debian, na época eu tinha a Brasileira Conectiva, que hoje não existe mais, certo? E eu tinha Open Source, na realidade não é nem Open Source, na época era chamada simplesmente de SUSE, é uma distribuição alemã, 2019 anos atrás. E aí eu comecei a incomodar, o Linux quando começou a ganhar mercado, ele começa a incomodar num ponto onde dá o dinheiro. Aonde é que dá dinheiro em equipamentos? Não é no desktop. O desktop não tá nem aí, nem a própria Microsoft, que é quem mais pesa, que ela mais sofre com isso, ela não tá nem aí com o desktop. Ela quer o filão, e o filão é o servidor. E ele começou a incomodar. Eu transferi a licença do servidor para o serviço e aí eu causo um choque diretamente em cima da questão financeira. Só que acontece o seguinte, várias distribuições e muitas delas, várias formas de fazer a mesma coisa. Um servidor web configurado no Debian era de um jeito, o servidor web configurado no Red Hat era de outro jeito, tá? E por aí vai. Até hoje existem algumas pequenas diferenças, mas muito pequenas. Na época, foi criado duas sopas de letrinhas. Uma chamada FHS, tá? Para poder determinar como as pastas funcionariam e para que serve cada pasta. E uma outra chamada LSB, que seria a base de todas as versões de Linux. Ok. Se você vai hoje no mercado, 19 anos depois, você enfrenta um problema. Hoje nós temos um problema grande. Existe vaga e muita vaga de emprego na área de informática. Existe. É o único lugar que não tem estresse com crise. Pode ter a crise o que for, vai ter vaga lá. Qual grande. Você vai fazer, vai buscar pesquisas, você vai observar o que é que o pessoal está falando. Todos falam a mesma coisa. Qualificação do candidato. 19 anos atrás, houve essa preocupação de eu ter um profissional qualificado, tá? Então surgiu nessa época, lá no Canadá, uma fundação aonde ele vai gerir essas informações e vai guardar as pessoas que são certificadas, certo? Chamado LPI, que é o mais comum ser usado, é mais comum conhecida como LPI, Linux Professional Institute, ou a sua certificação, que é a chamada LPI-C, nível 1, nível 2, nível 3. Recentemente surgiu uma outra, chamada Essentials, que é uma, vamos colocar assim, antes da nível 1, que se baseia em focos diferentes. Como assim? A nível 1, certo? Ela se baseia para você transformar você no que é chamado da certificação de administrador júnior. A nível 2, administrador pleno. E a nível 3, administrador sênior. Focado diretamente em áreas específicas do próprio sistema operacional. A Essentials, por exemplo,
ela é voltada, focada mais para o desktop, onde você tem que conhecer aplicações, LibreOffice, Firefox, MySQL, Samba. Você não vai aprender a configurar, você vai aprender que eles existem. Saber conhecer licenças, saber diferenciar distribuições. Esse é um foco voltado para extensions, que cada uma tem suas particularidades. As provas são realizadas de duas formas, ou de uma forma escrita, que aí depende do lugar que você tiver, tem ou não, ou através de uma certificação online, onde você faz a prova online, tipo VOE, tipo, entre outras que estiverem por aí, certo? O que acontece aqui é o seguinte, é o treinamento para isso. Como é que eu vou treinar e ser esse cara que vai se candidatar a essa certificação? Eu vou dar uma estatística muito triste. A certificação LPI, o pessoal brinca, eu vou colocar até assim mesmo, porque não tem outra forma de falar, que é uma certificação feita para reprovar. E ela não é de brincadeira, certo? A Essentials, ela é simples. A Essentials, ela tem poucas perguntas. O tempo de duração de prova é 1h15 a 1h30. Eu acredito que deve ser 1h15. Já a outra, a LPI nível 1, ela tem é 1h30 cada prova, porque enquanto Essentials, vamos organizar as ideias para a gente não ficar se perder, certo? A Essentials, para você tirar a certificação Essentials, ela tem algumas regras. Primeira regra, é uma prova que tem uma duração de certificação de 1 ano e meio. Segunda regra, ela é isolada, ela é sozinha. Ela não dá para você dela partir assim, diretamente para uma certificação LPI nível 1. Vocês vão entender quando eu falar da nível 1, com a nível 2 e com a nível 3. Certo? Então o que acontece? Se você chegar aqui e dizer para mim, olha, eu fiz a Essentials, eu posso fazer a nível 1? Pode. Vou passar? Possivelmente não. São focos diferentes, certo? Essa prova é uma única prova que você passou, você recebe a sua certificação e você é um certificado nível LPI, certificação nível mundial. Essa certificação ela serve para todo o globo. Ela funciona aqui. A nível 1, essa Essentials é nova, ela tem pouco tempo, ela não tem muitos anos não. Já a nível 1, ela se baseia em 2 provas. 2. Essa certificação, ela simplesmente é a seguinte. Cada prova tem 1h30. Se você vai fazer as duas, você vai levar 3 horas de prova. Tá? Em média, 70 questões. E você tem que fazer 500 pontos nessa prova para ser certificado. Se você faz 501 ou 800, que é o tamanho total dessa prova, não vai fazer diferença. O valor dela é de 800 pontos e você tem que fazer 500 pontos para você certificar, para poder você conseguir a certificação nível 1. Detalhe, a nível 1 só sai se você passar nas duas provas, tá? O que acontece aqui é o seguinte, você faz o LPI nível 1, que é a chamada 101 e 102. Se você passa na 101 e é reprovado na 102, você só precisa refazer a prova 102. Passou, junta as duas e você é certificação nível 1, certo? Ah, mas eu sou um cara que eu sou o cara e eu vou fazer logo a nível 2, que é o nível do administrador pleno. Show! Sem a nível 1, a certificação nível 2 não sai. Certo? Você pode até passar na prova, mas ela não sai, porque depende da nível 1, que tem aquela base. Ninguém chega no segundo andar sem passar pelo primeiro. O primeiro é nível 1, então você passa pelo nível 1, depois vai para o nível 2. Eu sou nível 2, tá? Decidi não fazer mais certificação. Eu podia ser para 3, e a 3 tem as subdivisões dela, mas eu não fazia diferença pro meu trabalho, então hoje eu não. Hoje eu até penso em refazer a nível 3 e tal, mas aí por enquanto não. Então o que acontece? Essas provas custam em média $165 a preço de hoje, dia 2 de outubro, quando eu estou gravando esse vídeo, certo? São 2 provas, tem que fazer as 2 provas, certo? Detalhe, essa prova é feita para reprovar. Ela tem um nível de reprovação muito alto. O que ela chama de nível de reprovação? É você passar nas duas. Se você passa em uma, não passou na outra, você entrou na estatística dos 50%. Ou seja, 50% você passou, 50% não. Então você virou estatística. Uma estatística que ninguém quer, mas você virou uma estatística. É fato, não tem como você fazer diferente. Então, se você quer se preparar para essa prova a nível 1, certo? Nós vamos começar
uma certificação voltada e com a experiência que eu tenho desde o ano de 2002, mostrando como faz para passar nessa prova. Focado totalmente na prova. Não é que você não vai aprender Linux se você não sabe. Pode até aprender. Vai aprender por osmose, aprender por comandos, pelos conceitos, pelo que vai acontecer lá. Porém, o foco é a prova. O foco é passar na certificação, nas duas provas, e você se tornar certificado nível 1 e eu tenho o prazer de chamá-lo de companheiro. Certo? Entrou a nível 2. A nível 2 é o seguinte, é pleno, baseia-se em mesmas coisas. Duas provas, 201 e 202, certo? Só que aqui tem um detalhe. A prova do certificação nível 1, ela tem a duração de 5 anos. Imagine que você está com 4 anos, 11 meses e 25 dias e faz a prova nível 2 e você passa da prova do nível 2, ela renova automaticamente a nível 1. Tá? E se você tiver Extensions, a Extension vai renovada também. A nível 3, que é uma única prova, certo? Ela renova a nível 2 e renova automaticamente a nível 1. Só que a nível 3 eu tenho subdivisões, que é a parte de especialização de determinados assuntos. Eu tenho especialização em Apache, eu tenho especialização em Java, em Samba, eu tenho especialização em outras áreas focadas para essa especialização. Então, essas são as certificações que hoje temos no Linux. Para acabar com essas coisas, qualificação, qualifique-se, estude, aprenda. E eu falo o seguinte, gente, eu tenho a minha distribuição, todo mundo sabe, quem está acompanhando os vídeos aí sabe que eu uso o OpenSUSE e até hoje eu não tenho estresse com ele, muito pelo contrário, ele ajuda pra caramba, tem vários servidores rodando aí, vários desktops rodando com ele, certo? Mas cada um tem a sua. Não entro no mérito, eu vou defender a minha distribuição, porque eu tenho N motivos para tê-la como sendo a minha distribuição. E a LPI, ela não depende da distribuição. Você não aprende um Debian, você não aprende um Red Hat, você não aprende um SUSE, você não aprende nada disso. Você vai aprender Linux. E aí é a base para qualquer uma delas. Incluindo a SUSE, tá? A SUSE mesmo, não é a Open não, é a SUSE, tá? E a Red Hat, eles têm as certificações próprias deles. E são consideradas mais difíceis do que a LPI, que não é fácil, tá? Não é fácil. O que a gente viu nesses anos todos de experiência é que quem tem experiência em Linux é um forte candidato a ser reprovado. Aí você faz, peraí, mas o cara tem experiência e ele é um forte candidato a ser reprovado? Pior que é. Porque ele vai, a certificação ela vai perguntar detalhes e nível de coisas que no dia a dia você não usa. É normal isso acontecer. E você precisa estar ligado nisso. Outra coisa, nervosismo, tá? E eu vou confessar a vocês, a primeira vez que eu fiz a certificação, as duas provas, eu levei pau nas duas provas. E refiz a certificação, baixei a crestazinha, fiz, olha, você está sendo arrogante porque você não é assim, então baixei a crestazinha e vamos fazer a prova certa, estudando da forma correta, e passei com louvor na nível 1 e passei com louvor na nível 2. Louvor que eu posso dizer, o que é louvor, o que eu estou falando? Passei na prova. 501 ou 800, você está aprovado, não importa qual for a pontuação que você faz. Quando você passa o código para a pessoa verificar a tua certificação, lá não vem dizendo a pontuação, diz que você é certificado. E acabou-se. Certo? Como funciona a certificação? É aí que é o engraçado da história. A certificação é baseada em tópicos e objetivos. São 5 tópicos e vários objetivos. Certo? O interessante dela é que ela é assim. Você vai no site da lpi.org, lá no site deles lá, tá? Então o que acontece? Você vai lá, aí bota lá, o que é que eu tenho que estudar? Você vai ver todos os tópicos objetivos. Aí é o que tá. O pessoal olha o código e olha os comandos e vai estudar os comandos. Só que tem um detalhe em cima que está escrito assim: áreas de conhecimento, que é cobrado na prova. Aqueles comandos mais essa área de conhecimento. Essa área de conhecimento é o que você precisa saber para poder chegar naquele momento ali. E muitas vezes a pergunta, que conta uma história, monta um cenário para você responder a pergunta, certo? Se baseia naquela área de conhecimento. Que você tem que saber, você tem que conhecer, tem que ser isso. Você quer ser certificado? Ótimo, fantástico. Estou aqui apoiando, vou começar a trabalhar em cima das aulas,
vou começar a publicar essas aulas para você ser o nível 1. Lhe ajudar a ser isso, certo? Precisou tirar dúvidas, estamos aí, pode botar nos comentários, ou se preferir, certo? Você pode ir lá no Facebook, ou no Instagram, nas minhas contas lá, e você fazer suas perguntas, a gente vai conseguir resolver o que tiver de resolver, ou ajudar da forma que puder ajudar, certo? Beleza, gente? Essa prova, certificação 1, 2 e 3 e a Extensions é baseada em peso por tópico, peso por objetivo. Tá? O tópico tem um peso, sei lá, de 20. Peso 20, dentro dos objetivos, há uma divisão onde cada um tem peso. Para você ter uma ideia, existem objetivos dentro da certificação que em aula de 3 horas você não consegue dar, pela quantidade de coisas que ele pede. E há objetivos que você tem um slide, porque não tem o que falar, é só teórico, como por exemplo acessibilidade. Você vai falar sobre o GOC, você vai falar sobre o Screen Reader, você vai mostrar o que não tem, entendeu? Falar sobre o Orca, são aplicativos que é de acessibilidade para pessoas que têm deficiências visuais, outras para pessoas cegas, outras para pessoas não cegas e por aí vai, certo? Todos eles são focados assim, não importa o nível que você vai trabalhar, tá? O importante é que existe uma identificação e você precisa ter essa identificação, que é chamado LPI ID. Que na realidade é um nome lindo, maravilhoso, pomposo, é para você se cadastrar no site da LPI, você informa seus dados e vai receber um código. Aquele código é o código que a LPI lhe conhece, ok? Vamos começar a nossa série, certo? A partir de, eu vou ver se eu já estou me adiantando para ver se eu faço terça e quinta, porque é grande, gente, é grande. Pra você ter uma ideia, assim, claro que no virtual a coisa é um pouco diferente, mas presencial são 80 horas só pro nível 1. São Paulo dá como 40, eu não sei nem como é que eles conseguem fazer isso. Eu acho que é empurrando o assunto, abre a boquinha, toma assunto, toma assunto, toma assunto, toma assunto. Porque é muito assunto, é muita coisa. Com 80 você está estrangulado, eu vou ver que com o virtual a coisa muda um pouquinho, vai focar, acho que não vai chegar a tantos vídeos assim a nível 1 e a nível 2, tá certo? Mais uma vez, obrigado a vocês, a todos vocês que viram esse vídeo até aqui. Aquela velha coisa, se gostou, deixa o gostei. Se não gostou, deixa o não gostei, certo? Compartilha nas tuas redes sociais. Chama a gente para se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tudo de bom, sempre. Tchau.